Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz inundas meu ser. Jesus, que doce
você está aqui conosco, podendo participar dessa transmissão nessa noite, ainda com algumas restrições. Queremos que na próxima semana já possamos estar juntos, celebrando o nome do Senhor. Nessa abertura, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Senhor Jesus, queremos nos unir em oração com os nossos irmãos agora nas suas casas, ou aonde eles estiverem, para que a Tua palavra possa chegar ao coração de cada um da melhor forma possível, com entendimento, que a Tua palavra seja pregada, que as pessoas possam entender, que outros irmãos e irmãs, amigos que estão chegando agora no YouTube, possam ouvir a Tua palavra e entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Nosso comportamento em meio à crise. É interessante a gente pensar sobre isso. No começo da pandemia, em abril de 2020, era exatamente a pergunta que nós fazíamos: como enfrentar essa crise? Ministramos várias e várias vezes. Nossa equipe pastoral pregou várias e várias vezes sobre esperança. E voltamos agora à série de esperança nesse momento também. Temos passado por momentos difíceis, quando a pandemia parece que se aproximou mais de nós, com pessoas muito queridas infectadas nesses dias, com a perda de amigos. Mas eu fiz essa pergunta em abril de 2020, pensando com os amigos da seguinte forma: isso vai passar rápido? Essas dificuldades vão passar rápido? Como iludidos estávamos, né? Quanto errado estávamos. Pensamos que isso ia passar rapidamente, que essas dificuldades iam ser coisas rápidas, mas aprendemos e temos que aprender dia a dia que nós temos um serviço a ser feito, nós temos uma palavra a ser semeada. Uma autora disse o seguinte: lembre-se que tudo que plantamos e ansiamos com amor e esperança renderá os melhores frutos em nosso futuro. Acredite em Deus e tudo com o tempo se organizará da melhor forma possível. Acredite em Deus e tudo com o tempo se organizará da melhor forma possível. Serviço. Qual deve ser então o nosso comportamento em meio às crises? João 15:16 me diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João 15:16. Irmãos, irmãs, amigos que nos assistem, nós fomos escolhidos para servir. Nós fomos preparados pelo Senhor para servir. Servir ao nosso Deus, servir ao próximo, sermos frutíferos, dar bons frutos. Aquela ilustração sempre que me lembro da época de agosto, setembro, outubro, quando os pés de mangas estão carregados, as mangas de vez, as mangas maduras, quando as pessoas então ficam ansiosas para alcançar as mangas e pegar essas mangas. Que coisa interessante que é isso. Uma árvore que dá fruto, uma árvore que prospera, que as pessoas olham para ela e querem adquirir aqueles frutos que ela tem. Esse deve ser nós, como nós. As pessoas devem olhar para nós, ver em nós pessoas que dão frutos,
que fazem coisas boas, que caminham em caminhos bons, que entendem que são pessoas que devem dar frutos em todo o tempo. Isso está bastante relacionado com o nosso testemunho diante do mundo. O que eu sou, o que eu faço, o que eu posso abençoar outras pessoas, esse é o meu testemunho diante do mundo. Eu ser honesto, ter caráter, é algo que tem que ser natural. Eu sou honesto porque eu sou honesto, eu tenho caráter, meu caráter foi moldado para ter caráter. A pessoa não tem, eu sou honesta, eu tenho um bom caráter. Não, você tem caráter, ou você tem ou você não o tem. E quando nós temos caráter, nós temos então e podemos dar esse bom testemunho do que Deus tem feito na nossa vida para o mundo. Isso é muito importante. Dar bom testemunho, ser frutífero, dar frutos. Outra questão que nós temos é ter boas palavras. E nesse tempo de tanta dificuldade, aprendermos a ser confiantes em todo o tempo. Irmãos, como é necessário sermos confiantes. Às vezes nós vamos nos cansando, nós vamos entristecendo, nós vamos sofrendo dia a dia, e nós não entendemos as coisas que estão acontecendo. E nós vamos então começando a falar coisas que não deveríamos falar. Ter medo que nós não deveríamos ter. Ter ansiedade que não deveríamos ter. Aprendemos nos últimos dias, com a ministração principalmente do pastor Hugo, que ansiedade é algo que todos nós temos. O que nós precisamos saber é administrá-la. Saber como que a nossa ansiedade vai influenciar o meu dia a dia, me prejudicando, me fazendo passar mais mal do que nós já devemos passar. Alguém disse o seguinte: esperar que o homem frutifique sem que permaneça em Cristo é ainda mais insensato do que esperar que um ramo que foi cortado da videira produza uvas. Como a maçã, a uva é uma das plantações mais lindas que eu acho, né? Aqueles cachos descendo da videira, aquela coisa linda, a uva é muito saborosa. Mas a ideia que um homem que não está ligado, uma mulher que não está ligado, uma criança, um jovem que não está ligado a Jesus, não está ligado ao ramo que é Jesus lá, você não está ligado ao Senhor, é como você achar que um ramo cortado de uma videira vai dar fruto. Não vai dar fruto. Também preciso aprender que o Senhor é que me capacita. 2 Timóteo 2:21, diz assim a palavra do Senhor: se alguém me purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2:21. Quando Paulo escreve isso para Timóteo, Paulo estava preso, já ali mais perto da sua morte. Mas mesmo assim, Paulo está instruindo Timóteo a ser um obreiro aprovado, a ser um cristão aprovado. E é o que eu e você precisamos aprender a cada dia. Então nós precisamos aprender a sermos limpos perante o Senhor, ter as mãos limpas, ter a boca limpa, ter boas palavras, ter boas ações, que nós possamos caminhar de uma maneira íntegra a cada dia. Paulo, no começo de 2 Timóteo, ele vai falar bastante de consciência limpa. Ele vai falar para a gente lá na 2 Timóteo 1, 3, 5 e 6, ele vai falar disso para a gente. Olha, tenham consciência limpa. Nós precisamos buscar dia a dia essa santificação, sermos melhores pessoas perante a sociedade, sermos melhores crentes perante nossa família, sermos pessoas melhores perante a nossa igreja, testemunhar desse amor de Deus e ter a mente limpa, a consciência limpa do que nós temos que fazer. No versículo 5 ele vai falar: olha, também tenham uma fé não fingida. Dá a entender que tem pessoas que caminham no seu dia a dia com uma fé fingida, com uma fé simplesmente de palavras, não de ação, não de confiança, não de entrega.
Aprendemos também com Paulo que ele nos desafia a sermos úteis para Deus. Irmãos, como podemos ser úteis nesse tempo agora? Como podemos ser úteis agora através da oração? Não estamos podendo circular, ir na casa, fazer as visitas que precisamos fazer nesse momento de perda, de enfermidade. Mas nós podemos mandar uma oração pelo WhatsApp. Nós podemos mandar uma palavra boa. Nós podemos falar desse amor de Deus através de outras maneiras e ser útil para o reino de Deus. Paulo também vai me desafiar lá no versículo 6 do capítulo 1, a manter uma vida, ou melhor, manter viva a chama do dom de Deus, manter viva essa chama dentro de nós. E ele vai falar, olha, uns são ouro e prata, são bons, né? São utensílios importantes, mas outros vão ser madeira e barro. Madeira pode quebrar, pode com o tempo estragar, o barro pode quebrar mais facilmente ainda, o ouro e a prata são mais resistentes, são metais preciosos. E a pergunta é qual que nós vamos ser, se só somos ouro e prata, ou se somos apenas madeira e barro. Quando nos referimos ao serviço, quando nos referimos ao trabalho, quando Deus nos capacita para uma grande obra, para sermos esse obreiro aprovado, para sermos esse cristão aprovado dia a dia. Nós também aprendemos com o exemplo de Esdras 3, 1 e 2, que nós servimos em conjunto, nós trabalhamos em conjunto. Quando chegou, olha só o que diz o texto, quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os seus companheiros começaram a construir o altar de Deus, para nele sacrificarem os holocaustos, conforme o que estava escrito na lei de Moisés. Irmãos, trabalharam em unidade, tiveram unidade no serviço, eles foram úteis para o nosso Deus. Nós precisamos aprender a servir em conjunto. Quando nós pedimos utensílios para a cesta básica, quando nós pedimos fralda para abençoar as irmãs da igreja que estão grávidas, quando nós pedimos apoio para comprar alguma coisa para a igreja, quando nós pedimos para orar, quando nós unimos em oração, quando nós clamamos pela vida de oração, e aliás a nossa lista de oração está grande nesses dias. Nós estamos com irmãos orando aí os próximos 21 dias, com jejum e oração. Nós temos uma escala de oração o dia todo, durante todos esses 21 dias, porque nós precisamos trabalhar em unidade. Nós precisamos trabalhar em unidade para nós nos tornarmos úteis para o Senhor. Nós precisamos trabalhar em unidade para nos tornarmos úteis ao nosso Deus. Porque Deus concede êxito. Esdras 3, 10 e 11 também vai me dizer, olha, quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com vestes suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolo, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com muito louvor e ações de graça, cantaram unidos. Ele é bom, seu amor dura para sempre. Irmãos, saiba que a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. O Senhor está pronto a nos ouvir, desde que entreguemos nossas vidas em suas mãos, confiemos nele, caminhemos com ele, oremos e louvemos o nome do Senhor. Quantas vezes precisamos estar prontos para louvar e adorar ao Senhor, mas nós não temos força, nós não conseguimos.
tanta coisa do dia a dia me absorve, tanta coisa da minha correria me consome, e eu não consigo fazer uma ação de graça, eu não consigo me ajoelhar na presença do Senhor, eu não consigo orar na presença do Senhor. Irmãos, como nós precisamos entender que Deus é que concede êxito para a nossa vida. Essas vitórias, essas lutas, normalmente elas vão vir vir com lágrimas. Nem sempre nossas vitórias são comemoradas ou são recebidas simplesmente como uma vitória. Uma vitória precisa ter vários passos. Um atleta, um aluno que faz uma graduação, faz uma pós-graduação, passa num concurso difícil, num concurso federal, ele tem que estudar muito, ele tem que se dedicar muito para conseguir essas coisas. Salmo 126, 5 e 6 nos diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Um texto diz o seguinte, baseado um teólogo escreveu sobre esse texto: Deus libertou o seu povo das mãos dos babilônicos. Tal feito era esperado por muitas gerações, e a felicidade de todos era tanta que eles não conseguiram parar por um segundo de louvar ao Senhor. Esse trecho nos mostra que Deus age no tempo certo e que Ele sempre escuta o clamor de seus filhos. Portanto, permita-se sonhar. Por mais que passemos por momentos difíceis, onde a tristeza nos persegue e parece não ter fim, saiba que Ele proverá o melhor caminho. Sua bondade não deixará que nossas lágrimas caiam em vão. Deus nunca abandona os seus filhos, e cada provação que você sofra se tornará recompensa no caminho que Ele prepara para você. Tenha confiança, siga o seu caminho de cabeça erguida. Talvez o mundo não enxergue os seus obstáculos, mas o Senhor sabe tudo o que se passa em sua vida, e Ele te amparará. Basta esperar na fé. Irmãos, debaixo de lágrimas, os exilados estavam esperando essa restauração há muito tempo, e eles se regozijavam nesse livramento do Senhor. Eles oraram pela restauração um dos outros. Eles firmam sua confiança no princípio de semear e de colher. Semeie coisas boas, semeie a oração, semeie uma palavra boa, semeie ações boas, semeie caminhos bons. Seja testemunho dessa obra do Senhor na sua vida e na vida de outras pessoas. Eles também firmaram, foi uma libertação tão maravilhosa que parecia um sonho. Versículo 1. Deus fez tanto na vida daquele povo que eles pensavam que estavam sonhando, de tantas bênçãos que eles estavam recebendo. Quanto tempo que você não tem vivido isso, curtido um momento desse com Deus? Assim: Senhor, o Senhor está me abençoando tanto, está parecendo um sonho, não me deixa eu acordar do meu sonho, me deixa eu sonhar essa bênção. E naquele momento não era um sonho, era uma verdade, era o tempo real de Deus sobre a vida daquele povo. O muito trabalho de quem planta trará resultados. Sempre quando eu falo disso aqui na igreja, sobre plantação, eu falo que vocês entendem disso muito melhor do que eu, porque eu planto algumas plantinhas, algumas suculentas, e para obter um resultado com alguma dessas plantas, com alguma suculenta, por exemplo, eu tenho que descobrir se ela é de pouco sol, se ela é de muito sol, se ela é de pouca água, ou água suficiente. E a gente, nesse processo, a gente perde muitas plantas, porque até que você entende como aquela planta sobrevive. E você que planta plantações de alimentação, por exemplo, quem planta milho, quem planta arroz, quem planta soja, sabe muito melhor do que eu o trabalho que dá, o preparo da terra, a espera da chuva, o cuidado, a plantação, a colheita de tudo isso. Mas quando nós fazemos tudo da maneira correta, traz resultados.
Isso na nossa vida espiritual da mesma forma. Quando você vive uma vida reta no Senhor, mesmo que você passe por lutas, mesmo que passemos por dificuldades, você sabe que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso cuidador. E quando a gente faz isso, nós vamos caminhar de uma forma e teremos bastante resultados. Pois enquanto houver bondade, sinceridade e fé em sua oração, Ele proverá. Irmão, ore nesses dias com muita fé, com bondade, com sinceridade. Apresente seu coração na presença de Deus com fé e com sinceridade e com bondade. Ore pelas outras pessoas com amor. Ore pelas outras pessoas com fé, com bondade, com carinho. Deus vai cuidar de nós. Deus está cuidando de nós. Ele proverá. Essa recompensa nos é assegurada pelo Senhor. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho de vocês não será inútil. Tenha uma convicção firme da ressurreição e uma esperança definida quanto ao futuro. Esses são incentivos para o serviço no presente. São os incentivos que nós temos para o serviço no presente. Então, resumindo tudo o que falamos e ouvimos nessa noite, nesse momento, que o Senhor possa nos abençoar. Saiba que é possível. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Aliás, a pergunta que já fiz há 1 ano atrás e fiz hoje novamente. Qual o nosso comportamento em meio às crises? Primeiro, enfrente a crise com esperança. Enfrente a crise com esperança. Meu irmão, mantenha também o olhar fixo em Cristo. Primeiro, enfrente a crise com esperança. Segundo, mantenha o olhar fixo em Cristo. Irmão, não olhe para os lados. Mantenha firme no alvo. O alvo é Jesus. Lembra quando a gente prega sobre Eutico? Eutico era um rapaz legal. Ele estava lá ouvindo a palavra do Senhor com Paulo. Mas ele se posiciona de uma forma que ele fica a olhar para dentro da ministração onde a palavra estava sendo pregada, e também de uma forma para ver o mundo lá fora, ou seja, ele estava na janela olhando para dentro e para fora, para dentro e para fora. Ele então talvez olhava para o Senhor, mas estava querendo também participar das coisas lá do mundo. E ele aprendeu a lição naquele dia, que é precisamos manter o olhar fixo em Cristo. Terceiro, confie no Senhor com todas as suas forças. É interessante falar isso para crente, né? Confiar no Senhor, isso é a coisa mais básica que nós temos que ter, mas tem pessoas que perdem essa confiança. Perdem a confiança. Confie no Senhor, meu irmão, com todas as suas forças. Quarto, lembre-se, Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Quinto, lembre-se, louve o Senhor em todo o tempo. Louve ao Senhor em todo o tempo. Louve ao Senhor em todo o tempo. E não se esqueça jamais, você podia até repetir comigo: Deus age no tempo certo. Repita comigo: Deus age no tempo certo. Você está aí na sua casa, fala para a pessoa que está do teu lado: olha, Deus age no tempo certo. Não tem atalho no agir de Deus, não tem esquema no agir de Deus. Deus age na hora certa. Deus traz o provimento na hora certa, como o maná do deserto, dia após dia, dia após dia, como a luz à noite para que eles caminhassem, como a nuvem durante o dia para proteger do sol, como as roupas que foram preservadas. O Senhor está conosco. Deus age no tempo certo. Deus traz a provisão no tempo certo. Quero encerrar, partir para o encerramento. Antes, uma frase de um pastor Israel Belo de Azevedo, sobre ansiedade. Ele diz: ansiedade é uma marca da natureza humana. Quem tem pode ser pensada como tendo 2 dimensões. Na primeira, trata-se de uma característica de contorno exclusivamente espiritual, marcada pela excessiva preocupação com a própria vida. A preocupação está
não alimentada pela confiança em Deus. Na segunda, trata-se de um conjunto de transtornos mentais que devem ser tratados profissionalmente, processo no qual Deus participa, desde a indicação dos melhores terapeutas. Então, quando eu disse da nossa ansiedade, lá no começo da nossa ministração, saiba que essa ansiedade pode ser controlada, e se ela não for controlada, você pode buscar ajuda, você pode buscar pessoas, terapeutas, psicólogos, pessoas profissionais que vão nos ajudar nesse processo. É muito importante a gente entender essa questão. Aquilo que é a ansiedade do dia, né? Lute. Coloque outras coisas na cabeça, siga o seu caminho. Não fique pensando o tempo todo em Covid, não fica pensando o tempo todo em pandemia. É o que eu já disse para vocês em outros momentos. Devemos até parar de assistir tanta reportagem sobre isso, ou ouvir nos grupos de WhatsApp. Você reparou não sei se com você acontece isso, mas eu tenho um grupo de WhatsApp que tem gente que manda que Covid é uma coisinha, que não vai dar nada, outros já mandam que foi uma armação. Então cada pessoa vai dizendo uma coisa. Então nós vamos ficando meio bolados com tantas essas informações, e a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Então eu quero repetir que é possível a gente enfrentar a crise caminhando com o Senhor. É possível mudarmos o nosso comportamento em meio à crise. Então eu vou repetir para você. Primeiro, enfrente a crise com esperança. Mantenha o olhar fixo em Cristo. Confie no Senhor com todas as suas forças. Deus nunca nos abandona. Lembre-se, louve o Senhor em todo o tempo. Lembre-se, Deus age no tempo certo. E eu quero encerrar com o Salmo 46, dizendo: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saiba que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Irmão, que coisa boa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, socorro bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar. Ore nessa noite, confiante no que o Senhor tem para a sua vida. Você pode mudar o seu comportamento em meio à crise, você pode mudar a maneira de pensar em meio à crise. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez queremos nos colocar na Tua presença, pedindo a Tua bênção sobre cada um de nós. Que o Senhor possa falar comigo, falar com meu irmão que está nos assistindo agora, falar com a minha irmã que está nos assistindo agora, falar com cada família que está nos assistindo agora. Que essa palavra chegue ao coração de cada vida, que essa palavra chegue ao coração de cada irmão, que essa palavra possa entrar no coração de cada um, e aqueles que estão lutando agora contra a ansiedade, que ela seja lançada fora, que eles possam entender que o Senhor é o nosso socorro bem presente, que o Senhor é o nosso auxílio em tempo de loucura, em tempo de adversidade, em tempo de pandemia. O Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, esteja com o meu irmão, com a minha irmã agora. Alcance esse irmão aí na sua casa agora. Conforte o coração do que está
entristecido. Conforta o coração daqueles que perderam alguém nesses dias. Ó Pai, alegra o coração daquele que está em guerra. Ó Pai, levanta o semblante daquele que está aborrecido, aquele que está humilhado, que o Senhor possa exaltá-lo no Senhor, que ele possa sentir a bênção do Senhor agora, que ele possa sentir o coração animado, que ele possa sentir a vida pronta para uma nova semana, prontos no Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos, mesmo nesse tempo de tanta luta, nos aproximar da Tua igreja, nos aproximar da Tua casa, através da internet. Nós louvamos ao Senhor, e que essa palavra possa chegar a muitos e muitas pessoas, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha uma semana produtiva, uma semana abençoada, uma semana de louvor, de adoração, e que Deus te guarde em todo o tempo, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém.